Somando todos os episódios de Naruto clássico e de Naruto Shippuden, você demoraria mais ou menos 14.400 minutos para terminar de assistir ele todo. Convertendo isso para dias, dará mais ou menos uns 10 dias diretos. Por isso que nesse vídeo eu contarei toda a história do anime. Antes, vamos para as regras desse vídeo. Eu vou começar falando por ordem de acontecimento das coisas, ou seja, vou começar a falar dos acontecimentos de antes do Naruto clássico. Se eu esquecer de falar algum fato, o que provavelmente vai acontecer, vocês podem deixar o que eu não falei no campo dos comentários. Se eu tiver errado algum fato, você pode me corrigir nos comentários também. Se eu errei algo muito feio e ridículo, você pode me corrigir e no final deixar um pequeno xingamento. Só peço que, por favor, não xinguem minha mãe. De resto, podem xingar. Eu vou deixar de enrolação e partir logo para o escopo do vídeo. 983 anos antes do nascimento de Naruto, um ser celestial chega à Terra. Esse ser era Kaguya Otsutsuki. Kaguya chegou em um momento em que ocorriam várias guerras, e por incrível que pareça, ela era uma pacifista. Depois de um tempo, Kaguya se apaixonou por Tenji, o rei da nação em que Kaguya tinha caído. Como naquela época não tinha TV, Kaguya acabou ficando grávida. Porém, Tenji não era o único com fetiches em coelhos. O rei da nação vizinha também gostava de Kaguya, e ele ordenou que ou Tenji matava ela, ou os reinos entrariam em guerra. Para evitar o pior, Tenji então ordenou que seus soldados matassem a deusa Coelho. É importante se atentar ao fato de que Tenji não sabia que ia ser pai. Kaguya corre para a árvore divina, e após saber que as ordens para ser morta eram de seu amado, e ver toda aquela guerra idiota, ela desenvolve um tremendo ódio pela humanidade. Quando já não havia outra maneira de fugir, Kaguya decide comer o fruto da árvore divina, e com esse chakra ela coloca todo mundo no Tsukuyomi infinito. Quando Kaguya teve seus dois filhos, Hagoromo e Hamura, ela percebe que não fazia sentido eles viverem em um mundo que só tivesse eles. Então ela tirou algumas pessoas do Tsukuyomi infinito e apagou a memória delas. Para prevenir que alguém chegasse perto da árvore divina, ela espalhou algumas lendas, como quem chegasse perto da árvore ia virar pedra e coisas assim. Qualquer briga que existisse era abominada pela Kaguya. Quem fosse visto na briga era exterminado sem piedade. Isso gerou medo e as pessoas começaram a temê-la. Ela também realizava alguns sacrifícios para manter a árvore divina alimentada. Com medo de ser visitada por alguém do clã Otsutsuki, Kaguya criou um exército de Zetsus brancos. Certo dia, Gamamaru, o sapo do Monte Milboku, que contou a profecia para o Jiraiya, contou toda a verdade para os irmãos Hagoromo e Hamura e explicou tudo o que sua mãe tinha feito. E quando eles foram investigar, eles descobriram que tudo aquilo que Gamamaru contou era verdade. Kaguya então descobriu tudo, e nesse momento começou uma imensa luta. A luta foi tão intensa que durou meses, e Kaguya chegou a se fundir com a árvore divina, formando a 10 caudas. No final, Hagoromo e Hamura conseguiram selar a 10 caudas, ou melhor, sua própria mãe. Seu chakra foi dividido e o selo da Kaguya acabou virando a lua. Sim, isso é muito estranho. Mas a primogênita do chakra não poderia ter esse fim. Antes de ser selada, ela acabou criando o Zetsu Negro, e ele ficou vagando na terra quieto. Depois falaremos mais dele. Depois dessa batalha épica, Hamura decide cuidar do selo de sua mãe na lua, e Hagoromo decide ficar na terra e ensinar o Ninshu para as pessoas. Hagoromo acabou tendo 2 filhos, que graças a Deus nasceram com uma aparência humana, ao contrário de um coelho. Indra e Asura aprenderam desde cedo a arte do Ninshu, mas apenas Indra conseguia manipulá-lo com perfeição. Porém, Asura também tinha seus méritos. Ele crescia cada vez mais a cada batalha e fortalecia-se com seus laços de amizade. Hagoromo percebeu que sua vida estava chegando ao fim, e então ele decidiu fazer uma prova para saber quem seria seu sucessor. Indra e Asura foram enviados para vilarejos diferentes, para investigar uma doença que estava matando pessoas. Asura e Indra perceberam que a causa da doença eram as raízes da árvore divina,
que estavam sugando os nutrientes das pessoas. Indra ativa seu Sharingan e faz com que os aldeões destruam as raízes da árvore divina. Ele havia concluído a missão muito mais rápido do que Asura, e por isso todos acreditavam que ele seria escolhido como sucessor de Hagoromo. Mas Hagoromo diz que vai esperar Asura voltar para decidir seu sucessor. Asura decide criar um poço para as pessoas terem mais nutrientes. As pessoas perceberam que ele estava tendo muita dificuldade, porém estava muito empenhado. Elas decidem ajudá-lo, e ele acaba treinando a todos. Depois de muito esforço, Asura e os outros conseguem construir o poço, e o vilarejo foi salvo. Ele retorna até seu pai, e Hagoromo explica que por mais que Indra tenha resolvido o problema mais rápido, houve uma briga na vila, em que ele salvou, enquanto a vila que Asura salvou só prosperava. Hagoromo explica que Asura uniu todas as pessoas, e elas deram valor para o que construíram, enquanto a vila de Indra brigou por tudo ter vindo fácil. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Não foram suas palavras, mas descrevem bem o que aconteceu. Hagoromo escolhe Asura como seu sucessor. Tomado pelo ódio, Indra jura voltar para se vingar. Dito e feito. Indra um dia volta e começa a atacar a vila. Asura nitidamente ia perder, mas Hagoromo fala para todo mundo dar um pouco do chakra para Asura, e enfim ele conseguiu parar Indra. Indra diz que não vai aceitar nem o Asura nem o Ninshu, e então ele foge. Tempos depois, Hagoromo Otsutsuki decide separar o chakra das 10 caudas dentro do seu corpo, com a técnica criação de todas as coisas, para criar as 9 bijus, ou melhor, as 9 bestas de cauda. Só queria fazer uma pausa para enaltecer a fofura da Kurama e bebê. Hagoromo deixa claro que um certo dia todas as bijus seriam unidas novamente, mas não por ele. Seria por alguém que as guiaria por um caminho bom. Alguém loiro, dos olhos azuis, apaixonado por um companheiro de equipe sem clã. Tô brincando, ele não disse essa parte. Temendo que a luta de Indra e Asura fosse eterna, Hagoromo deixa escrito em uma tábua a sua história, na tentativa de fazer alguma pessoa buscar a paz. Mas essa tábua só poderia ser lida com o Rinnegan. Qualquer outro dojutsu só conseguiria ler uma parte. Porém o Zetsu Negro acabou adulterando essa tábua. O chakra de Asura e Indra acabou ficando pela eternidade, reencarnando em pessoa. As pessoas continuaram aprendendo novas técnicas de Ninshu, e o mundo continuou em guerra. Novas técnicas foram sendo aperfeiçoadas e criadas. Então, o Ninshu parou de ser chamado assim, e virou o famoso Ninjutsu. E amigos, enfim chegamos a um tempo sombrio. O mundo foi tomado por guerras, e os clãs viviam brigando e separados. Nessa época, não existia nenhuma vila ninja. Foi nessa exata época em que duas crianças se conheceram à margem de um rio. Um deles era conhecido como o Deus Shinobi, ele mesmo, Hashirama Senju. Hashirama era o mais velho dentre os 4 filhos de Butsuma, o líder do clã Senju. Desde muito jovem, Hashirama viveu na guerra e em uma batalha ele perdeu um de seus 3 irmãos, Kawarama. Entristecido pela morte de Kawarama, Hashirama entra em uma breve briga com seu pai, considerando que a morte de seu irmão foi inútil. Foi nesse exato momento em que ele decidiu buscar a paz no mundo ninja. Porém, pouco tempo depois, Hashirama acaba perdendo outro irmão, Itama. O garoto que Hashirama conheceu no rio era Madara Uchiha, o destruidor de figurantes. Madara era um dos 5 filhos de Tajima. Assim como Hashirama, Madara também perdeu alguns de seus irmãos na guerra. Para ser mais exato, Madara acabou perdendo 3 irmãos ainda jovens. Ele acabou ficando apenas com seu irmão mais novo, Izuna. Como os dois já tinham perdido vários irmãos, eles compartilharam o sonho de criar um lugar onde os jovens ninja não precisassem passar por tal atrocidade. Eles então alimentam o sonho de um dia criar esse lugar. Porém, entretanto, todavia, Butsuma acaba descobrindo por meio de Tobirama, o irmão mais novo de Hashirama, que Hashirama estava se encontrando com um membro do seu clã rival, o clã Uchiha.
Butsuma, que não era besta, logo mandou seu filho espionar seu amigo e tentar tirar alguma informação dele, e se o pior ocorresse, Hashirama teria que matar Madara. Mesmo assim, Hashirama não consegue trair o amigo, e quando os dois rapazes se encontram novamente, eles alertam um ao outro sobre a armadilha que estava preparada para eles. Porém, enquanto fogem, eles olham para trás em estado de choque, ao notarem que seus pais e irmãos mais novos ficam de frente um para o outro, prontos para o combate. No calor de todo aquele combate, Madara opta por cessar sua amizade com Hashirama, e nesse momento, Madara acaba despertando seu Sharingan. O que me faz pensar que Madara pudesse amar Hashirama de verdade, mas isso é assunto para outro vídeo. A amizade deles acaba aí. Tudo isso foi por volta de 56 anos antes do nascimento de Narutinho. Ao longo dos anos, os Senju e os Uchihas batalharam muitas vezes, e em uma dessas batalhas, Tobirama acaba ferindo gravemente Izuna. Com isso, ficou fácil de Hashirama matar Madara, mas ele se recusa e tenta convencer o amigo a se aliar com ele. Madara acaba fugindo com o corpo de Izuna, que ainda estava com vida, e pouco tempo depois, Izuna acaba falecendo. Madara aceita os olhos de Izuna e desperta o Mangekyo Sharingan eterno. Sharinganを持たぬ不幸を呪うが。Izuna! マダラ、お前は俺。ダメだ、兄さん。永遠の万華鏡シャリンガンを手に入れてな。Com um dojutsu tão poderoso, Madara se acha capaz de matar Hashirama e volta para o fight. Mas Hashirama não era chamado de o Deus Shinobi por qualquer motivo, e ele acaba derrotando Madara. E mano, até parece que a mesma coisa que possui Hashirama também possui o Naruto, porque não é possível, mesmo com Madara no chão, Hashirama não conseguiu matar seu velho amigo e propõe que os dois se unam. Madara diz que só iria confiar em Hashirama se ele ou matasse seu irmão ou se matasse. Hashirama então escolhe o suicídio e fala para Tobirama aceitar os Uchiha. Prestes a se matar, ele é interrompido por Madara, que aceita se unir ao Senju. Toda essa batalha e morte foi mais ou menos 50 anos antes do nascimento de Naruto. Madara e Hashirama reacendem sua amizade de infância e decidem colocar o nome de Konoha na fila. Hashirama sempre expressou o desejo de que Madara fosse o primeiro Hokage. Hokage é o líder da aldeia. Porém, os aldeões acabam escolhendo Hashirama como primeiro Hokage, e Madara percebe que Tobirama, o irmão mais novo de Hashirama, que odiava os Uchiha, viraria o segundo Hokage. Se isso acontecesse, os Uchihas estariam lascados. Madara e Hashirama se encontram no Santuário Naka, um santuário que pertencia aos Uchihas há gerações, e através de um estudo cuidadoso, Madara conta que foi capaz de decifrá-lo e descobrir sobre a história do Shinobi, o ciclo interminável de falhas em busca da paz e o destino da batalha entre os Uchiha e Senju, mas também um meio de unir o mundo todo. Com esse conhecimento, Madara decidiu que Konoha foi uma experiência fracassada. Ele tentou convencer o seu próprio clã e até mesmo Hashirama da mesma conclusão, mas nenhum dos dois deram ouvido a ele. Madara optou por abandonar a aldeia. Tempos depois, Hashirama convoca a primeira reunião dos 5 Kage, acompanhado por seu irmão e futuro sucessor, Tobirama. Maravilhado que os líderes das 5 grandes nações vieram participar da reunião, Hashirama baixa a cabeça, em respeito a seus iguais e ao mesmo tempo para com os acompanhantes que estavam com eles. Enquanto a reunião prosseguia, Tobirama explica que os Kage terão que pagar para receberem os biju. Hashirama questiona seu irmão, perguntando se dá-los de graça não seria melhor. Silenciado por seu irmão, Hashirama continua a ouvir Tobirama prosseguir com a conversa. Quando um conflito se inicia entre os Kage devido às exigências do primeiro Kazekage, Hashirama faz um apelo a eles para preservarem o futuro de seus filhos. Ele também expressa preocupação de que o acordo de paz entre os 5
não irá durar muito tempo, mas ele sonha com um futuro onde todos estarão unidos sob a mesma causa. Eventualmente, ele divide os biju para as outras aldeias, em uma tentativa de manter a paz e equilibrar o poder entre as nações, terminando assim a disputa entre eles. Depois disso, o bagulho pega fogo. 43 anos antes do nascimento de Naruto, Madara volta cheio de ódio e com a Kurama para batalhar contra Hashirama. Batalha vem, batalha vai. Madara coloca um Susanoo na Kurama. Hashirama entra no modo sábio. A luta foi tão cansativa que no final Madara não aguentava nem ativar o Sharingan. No final, Madara acaba matando um dos clones de Hashirama, que ele pensava ser o verdadeiro. Porém, Hashirama de verdade chegou por trás e deu um golpe fatal. E ali, naquele lugar em que os dois batalharam, ficou conhecido como Vale do Fim. ここに俺たちの集落を作ろう。掴もうとすればできないことはなかったってのに、俺はこれから夢が現実になる。Depois dessa luta, Tobirama leva o corpo de Madara e o esconde dentro das montanhas de Konoha. Porque convenhamos, quem não iria querer o corpo morto de Madara para estudar? Tenho certeza que Orochimaru daria tudo por isso. O fim de Madara então foi esse, certo? Não. Madara antes da luta havia programado um de seus olhos para após sua morte ele usar o Izanagi e assim driblar a morte. E isso acabou dando certo. Ele agora ressuscitado cuspiu um pedaço de carne que ele tinha arrancado do primeiro Hokage e implantou em seu corpo. Tendo o chakra de Indra e de Asura e consequentemente o do sábio dos 6 caminhos, ele conseguiu despertar o Rinnegan e invocar a estátua Kido. Ele cultivou as células de Hashirama e criou os Zetsus brancos. É por esse motivo que alguns especulam que o plano de Madara nunca foi matar Hashirama, e apenas pegar suas células e sumir do mapa. Já eu acredito que ele foi sim com a intenção de matar Hashirama, até porque com o corpo de Hashirama ele poderia estudar melhor suas células. Mas Madara não era burro e sabia que Hashirama era mais forte, então ele deixou um plano reserva, o Izanagi. Bom, isso vai de interpretação de cada pessoa. Essa foi a minha. Qual é a sua? Depois dessa luta épica, Hashirama percebe o perigo que é a 9 Caudas, e então Mito Uzumaki, sua esposa, se voluntaria para selar a raposa, e assim ela se torna a primeira Jinchuriki da tão temida Kyuubi. Durante seu tempo como Hokage, Hashirama toma posse de um pergaminho cheio de, entre outras habilidades, diversos Kinjutsus, que ele sela a fim de manter as técnicas dentro dele em segredo. Depois falaremos desse pergaminho. 35 anos antes de Naruto nascer, a linha do tempo fica um pouco confusa. Nós sabemos que nessa época estava acontecendo a Primeira Guerra Ninja. Foi nesse período que Hashirama acaba falecendo e passando o cargo para seu irmão, Tobirama. Então Tobirama cria a Academia Ninja, os tão maravilhosos e cheirosos Exames Chunin e a Força Policial de Konoha, que ele coloca os Uchihas no comando, e o que deveria ter sido um ato de bondade fica parecendo um ato de segregação. Após a morte de Tobirama, Hiruzen Sarutobi é nomeado como terceiro Hokage. Hiruzen Sarutobi treina 3 jovens, Tsunade Senju, neta do primeiro Hokage, Orochimaru e Jiraiya. Após ver Hiruzen fazer o jutsu de invocação, Jiraiya fica encantado e tenta repetir. Como ele não tinha contrato com nenhum animal, o jutsu não poderia funcionar, mas mesmo assim ele acabou parando no Monte Myoboku e assim recebeu uma profecia do Gamamaru. Sim, aquele que revelou a verdade para Hagoromo e Hamura. Gamamaru previu que a criança da profecia seria um aluno de Jiraiya, que traria uma grande revolução para o mundo ninja. As ações de Jiraiya iriam determinar se a revolução seria para salvar o mundo ou para destruir o mesmo. E também previu que Jiraiya escreveria um livro. 17 anos antes do nascimento de Naruto, uma linda jovem de cabelos vermelhos é levada para Konoha. Seu nome?
Kushina Uzumaki. Enquanto isso, em Kumogakure, a 8 Caudas se revolta e sai do controle. Apenas um homem, ou melhor, apenas um rapper, é capaz de detê-lo. Seu nome era Killer Bee. 14 anos antes do nascimento do nosso querido herói, começa a Segunda Guerra Ninja. Nela, uma equipe de 3 pessoas lutam contra Hanzou, o líder da Vila da Chuva, e são nomeados como os Sanins Lendários. Eles eram Orochimaru, Jiraiya e Tsunade. Os 3 foram discípulos de Hiruzen Sarutobi, e Tsunade acaba tendo 2 perdas. Dan, seu namorado, acaba morrendo, e seu irmão também morre. Eventualmente, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru acabam encontrando 3 crianças, Yahiko, Nagato e Konan, que estavam passando fome. Orochimaru sugere matar os 3 para acabar com o sofrimento deles, mas Jiraiya, pensando na profecia que o velho sapo fez um dia, decide ensiná-los o ninjutsu. Temos que nos atentar ao fato de que Nagato possuía um Rinnegan, mas ele havia despertado? Nope. Madara deu apenas um de seus Rinnegans para Nagato, porque ele era do clã Uzumaki, e por isso conseguiria ter chakra suficiente para mantê-lo. 11 anos antes do nascimento de Naruto, Hatake Kakashi se graduou na Academia Ninja. Ele foi o mais jovem a se formar na academia. Porém, ele não pôde desfrutar sua conquista por muito tempo, porque nesse meio tempo, Sakumo Hatake, o pai de Kakashi, saiu em uma missão. Nessa missão, Sakumo entrou em um dilema entre salvar seus companheiros ou prosseguir com a missão. Ele acabou escolhendo salvar seus companheiros, mas esse ato não foi bem visto. Sakumo foi muito criticado por essa atitude e acabou sendo desonrado. Ele entrou em uma tremenda depressão e se matou. Foi a partir daí que o mundo de Kakashi começou a desmoronar. Ele havia perdido seu pai, que considerava um exemplo de pessoa. Então ele decidiu não cometer os mesmos erros de seu pai e sempre colocar a missão em primeiro lugar, como um verdadeiro ninja faria. Nesse meio tempo, Mito percebe que vai morrer e passa a besta de 9 caudas para Kushina Uzumaki. Se Mito morresse, a Kyuubi seria liberada. Isso elas apenas trocaram o hospedeiro. Pouco tempo depois, Mito morreu, porque um Jinchuriki não pode viver sem sua Biju. 10 anos antes do nascimento de seu filho, Kushina Uzumaki é raptada por Kumogakure, que queria a Kyuubi para eles. Porém, Kushina foi arrancando seu cabelo e deixando-o no chão, para que alguém pudesse notar que ela tinha desaparecido. E não deu outra. Um menino acabou seguindo a trilha de cabelo e resgatou Kushina. Ele elogiou a cor do cabelo dela, o que pode parecer besta, mas ela odiava a cor de seu cabelo. Foi ali que o melhor casal do anime surgiu, Minato e Kushina. Vale lembrar que nessa época Minato já era aluno de Jiraiya. Enfim, vem a Terceira Guerra Ninja. Essa foi tão brutal que as nações começaram a enviar crianças para a guerra. A Vila da Pedra estava se infiltrando na Vila da Folha, por meio da fronteira com a Vila da Grama. Então, Konoha precisava destruir a Ponte Kanabi, uma importante ponte que servia como ligação para a Vila da Pedra se infiltrar. Minato Namikaze estava sendo a principal força de Konoha na guerra. Ele até tinha ganhado o apelido de Relâmpago Amarelo, e Kakashi Hatake tinha acabado de se tornar Jounin. E como destruir a ponte era uma importante missão, o time Minato ficou responsável. Como Kakashi tinha se tornado um Jounin, cada pessoa do time devia dar um presente para ele. Rin deu um kit médico, Minato deu uma de suas kunais personalizadas, mas Obito não deu nada para ele. Depois de seguirem caminho, o time Minato se separa. Rin e Obito iriam seguir com Kakashi, que estava como capitão em sua primeira missão, e Minato Namikaze vai para a contenção dos inimigos. Um pouco depois, Rin é sequestrada por ninjas da pedra, e Kakashi não quis ir atrás para não repetir o que fez o seu pai, mas Obito discordou e não parou de insistir, e ali Kakashi aprendeu. Um ninja que quebra as regras é como um lixo, mas é muito pior quem abandona os seus amigos. Ela nos apoiou o tempo todo! Ela é uma amiga inestimável! Ela fez essas coisas
porque eram parte de sua missão. Simplesmente não nos entendemos. Você não entende. Não sabe o que acontece com quem quebra o código. Claro. Talvez no mundo ninja, quem quebre as regras seja ridicularizado. Mas quer saber? Alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. Por isso, eu vou ajudar a Rin. Kakashi segue caminho para destruir a ponte e Obito vai atrás de Rin. Quando chega perto de onde Rin estava, Obito é cercado pelos ninjas da pedra e quase sem esperanças, Kakashi aparece para salvar seu amigo, mas ele acabou perdendo seu olho esquerdo. Agora parecia que tudo estava perdido. Kakashi estava impossibilitado e o outro ninja da pedra que restou podia ficar invisível, mas Obito despertou seu Sharingan e derrotou o inimigo. Tudo parecia que ia acabar bem, só que a caverna em que eles estavam começou a desmoronar e Kakashi caiu no chão. Obito, em um ato de altruísmo, salvou Kakashi, mas não teve tempo de se salvar. Uma pedra havia caído nele, esmagando metade de seu corpo. Rin e Kakashi tentaram ajudar, mas não havia esperança. Tudo indicava a morte de Obito. Logo quando Kakashi e ele haviam se entendido. Vendo a morte certa, Obito decidiu dar o presente que não deu para Kakashi, por ele ter se tornado um Jounin. Obito pediu para Rin tirar seu Sharingan esquerdo e implantá-lo em Kakashi, que tinha perdido seu olho esquerdo. Vale lembrar que na obra Naruto, trocar de olho é tipo trocar de cueca. Qualquer pessoa pode fazer isso. Obito ainda pediu que Kakashi cuidasse a todo custo de Rin. Não se preocupe, o presente não é uma porcaria, não é uma coisa inútil. Eu quero que fique com o meu Sharingan. Não importa o que as pessoas vão dizer na aldeia, você é um grande Jonin. Realmente, eu acredito nisso. Aceite, por favor. Eu vou morrer agora, mas eu vou me tornar um dos seus olhos e verei o que o futuro trará. Kakashi, rápido, pegue a Rin e vá embora daqui. Mais reforços estão a caminho. Obito! Apenas vão! Rin! Estilo terra, mão que quebra montanhas! Rin, segure-se em mim! Justo agora que eu e o Kakashi começamos a nos entender. Mas eu nunca consegui dizer pra Rin como eu me sentia. Eu queria poder ficar com eles mais um pouco. Depois de tudo isso, o time Minato, agora com um membro a menos, conseguiu destruir a ponte Kanabi, e Kakashi ganhou seu apelido de O Ninja Copiador. Onoki, que era o Tsukage, não aceitou a derrota e envia ninjas para Konoha, mas eles são derrotados por Minato, que é um homão da porra. E Hagakure foi obrigada a assinar um tratado com Konoha. Tempos depois, Kumogakure, liderada pelo Jinchuriki do Hachibi e pelo quarto Haikage, que ainda não era o Haikage, tentaram sequestrar Kushina para obter a 9 caudas. Mas Minato supera a velocidade de ar e parte para atacar Killer Bee, mas Killer Bee já tinha se preparado, e se Minato ferisse Killer Bee, o inverso também aconteceria. Ou seja, Minato conseguiu impedir o ataque de Kumogakure sozinho. Perto do fim da guerra, Kirigakure, a vila oculta da névoa, raptou Rin, e Kakashi foi salvá-la. Ele conseguiu, mas na volta para casa, Rin se lembra de tudo. Kirigakure fez ela se tornar a Jinchuriki do Sambi, e ele seria despertado quando ela chegasse em Konoha, o que resultaria da destruição da vila. Kirigakure
ainda havia colocado um selo no coração da Rin, que não a permitia desviar do caminho e nem se matar. Nesse meio tempo, descobrimos que Obito não morreu. Madara havia o salvado e cuidado dele. Os Etsus brancos que Madara tinha criado com a ajuda da estátua Gedo alertaram Obito que Kakashi e Rin estavam em apuros. Enquanto Obito estava indo em direção a seus amigos, Rin pede para Kakashi matá-la, porque só assim poderia impedir a destruição de Konoha. Kakashi obviamente não aceita, e ele faz o Chidori para matar um inimigo. Rin entra na frente e acaba morrendo nas mãos de Kakashi. Ele descumprira a promessa que fez para Obito. Naquele momento, Obito chegou ao local e apenas viu Kakashi matar a Rin. Aquilo acabou com os dois. Kakashi e Obito despertaram o Mangekyo Sharingan. Porém Kakashi desmaiou e Obito fez uma chacina nos ninjas da névoa. A única pessoa que Obito poupou foi Kakashi, que estava desmaiado e não viu nada do que aconteceu. Além de culpar Kakashi pela morte da Rin, Obito ainda culpou Minato, porque ele estava em uma missão e pela segunda vez não pôde salvar seus pupilos. Foi nesse momento que Obito se voltou para o lado do mal e aceitou seguir as ordens de Uchiha Madara. Vale lembrar que foi na Terceira Guerra Ninja que Itachi Uchiha foi para a guerra e decidiu virar um pacifista depois de ver os horrores dela. Seguindo nossa história, um grupo de jovens estava ganhando muito poder e seguidores na Vila Oculta da Chuva. Esse grupo era a Akatsuki, que naquela época era do bem, mas Hanzou, o líder da Vila da Chuva, estava com muito medo de sofrer um golpe e perder o poder. Hanzou então fechou uma aliança com Danzou e fez uma emboscada. Eles haviam raptado uma das líderes da Akatsuki, Konan. O objetivo era que o outro líder da Akatsuki morresse, no caso Yahiko. Yahiko acaba se matando pelas mãos de Nagato, e Nagato desperta a estátua Gedo e mata muitos Zambus. Danzou e Hanzou conseguem fugir, mas Nagato, agora com o pseudônimo de Pen, mata Hanzou e assume o controle da Vila Oculta da Chuva. Depois do fim da Terceira Guerra, Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, passa o cargo para Minato Namikaze, que vira o quarto Hokage. Nesse tempo, ele percebeu que a vida de Kakashi estava uma tragédia, até porque ele perdeu seus dois melhores amigos. Minato então dá a ideia de Kakashi entrar para Anbu e ser meio que o seu braço direito. Ao entrar na Anbu, Kakashi não melhorou muito. Na verdade, ele estava mais frio. Então, o Yondaime Hokage Minato Namikaze decidiu colocar Kakashi para cuidar de Kushina, que estava grávida de seu primeiro filho. Nesses meses que ele ficou cuidando de Kushina, Kakashi melhorou, mas depois tudo mudou. Certo dia, Jiraiya estava visitando Minato e Kushina, e então Minato, que estava lendo o primeiro livro de Jiraiya, decidiu que o nome do seu filho ia ser o mesmo nome do personagem da história de Jiraiya. Jiraiya não quis aceitar, já que o nome surgiu enquanto ele comia lamen. Mas Minato disse que ia ser aquele mesmo. Seu filho se chamaria Naruto. Certo dia, em uma de suas frequentes visitas ao Memorial da Pedra, Kakashi acaba revelando o dia de nascimento de Naruto. E isso foi fatal, até porque Obito estava escutando tudo e ele arquitetou o seu plano. Enfim, chegamos ao dia 10 de outubro. Por onde começar este dia tão marcante? Bom, Kushina era Jinchuriki da 9 Caudas, e para quem não sabe, na hora do parto, o selo que prende a Biju no Jinchuriki enfraquece. E durante o parto de Naruto, tudo ocorreu bem. Ele nasceu e imediatamente Kushina já pôde segurá-lo, mas instantes depois do nascimento,
Um homem mascarado invade o local e força Minato a escolher salvar seu filho ou sua esposa. Ele acaba salvando seu filho e o deixa em um local seguro. Porém, Obito sequestrou Kushina e extraiu dela 9 caudas. Ele então invoca Kyuubi no meio da vila, o que faz uma enorme destruição e acaba com várias vidas. A 9 caudas então prepara uma Bijudama e lança contra a vila, mas um homão da porra, Minato consegue teletransportar a Bijudama para um local seguro. Que homem! Logo em seguida, Obito, com o pseudônimo de Tobi, ataca Minato e eles entram em uma briga. Minato percebe que o único jeito de vencer seria com sua velocidade. Dito e feito. Minato meteu um Rasengan nas costas de Tobi, e com isso, ele foi a única pessoa que venceu Tobi sem saber o segredo do jutsu de Tobi. Diz pra mim se não é um homem de verdade. Depois dessa luta, Tobi fala que ainda vai capturar 9 caudas e dominar o mundo, e ele desaparece. Minato volta para lutar contra 9 caudas. Ele usa o jutsu de invocação, o que atrasa Kyuubi de lançar uma nova Bijudama, e ele se teletransporta com ela para um local seguro. Nesse momento, ele percebe que o único jeito de salvar Konoha seria selando 9 caudas dentro de seu próprio filho. Kushina, no começo, foi contra, até porque ela sabia da dor de ser um Jinchuriki, e Naruto ainda seria um Jinchuriki sem seus pais. Mas Minato acredita em seu filho, e sabe que ele é a criança da profecia de Jiraiya, e ele quem vai derrotar um homem mascarado. Porém, quando a 9 caudas percebe que ia ser selada de novo, só que em um bebê, ela ataca com a intenção de matar Naruto. Mas Minato e Kushina pulam na frente para salvar seu filho. Minato e Kushina se despedem de Naruto em uma cena que faz qualquer marmanjo chorar de se soluçar. 私たちの息子だからこそそんな重荷をナルトには背負わせたくない。野獣バランスのため、国のため、里のためにナルトが犠牲になることないじゃない。私なんかのためにあなたが犠牲になることないじゃない。俺たち家族は忍びだ。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。 Então Minato usa a técnica Shiki Fujin e sela Kurama em Naruto. Essa técnica é muito poderosa, e por isso o usuário dela entrega sua alma para um Shinigami e morre em seguida. Vale lembrar que Kushina já ia morrer, porque um Jinchuriki não pode viver sem sua biju. As baixas por conta do ataque de Obito foram enormes. A mais notória eu acho que foi a dos pais de Iruka Sensei, e também do ódio pelo Jinchuriki da 9 caudas, no caso Naruto. Prestes a morrer, Kushina pediu para que o terceiro Hokage cuidasse de seu filho, mas será que ele cumpriu a promessa? Não sei, vamos descobrir no próximo vídeo, porque esse aqui já está muito grande. Mas me diz aí, alguma sugestão? Eu esqueci alguma parte? Deixe aí nos comentários.